Imagine um soldado japonês de 23 anos, Hiroshi Tanaka, sentado no canto de um pequeno quartel na zona rural do Kansas. 3 meses antes, ele se envolvera em ferozes batalhas com fuzileiros navais americanos em uma ilha sangrenta do Pacífico. Neste escaldante dia de agosto de 1943, ele está prestes a vivenciar algo que desafiará sua percepção dos Estados Unidos mais profundamente do que qualquer panfleto de propaganda. O sino do refeitório toca por todo o campo. Enquanto Tanaka avança em fila com centenas de outros prisioneiros japoneses, ele se prepara para outra refeição de mingau aguado e pão amanhecido. Afinal, isto é guerra, isto é cativeiro, isto é o que os prisioneiros devem esperar. No entanto, quando o sargento americano empurra uma bandeja de metal em sua direção, Tanaka fica perplexo. O aroma de ensopado de carne exala de uma porção generosa, enquanto vegetais frescos brilham sob luzes fluorescentes. Um copo de leite frio e pãezinhos crocantes estão por perto. Em um cenário improvável, uma modesta tigela de sorvete de baunilha, o produto original, é vista com gotas de condensação nas bordas. Por um breve momento, Tanaka permanece imóvel. Uma raridade até mesmo para generais durante o Japão devastado pela guerra. Tais indulgências raramente eram saboreadas. No entanto, aqui jaz um adversário capturado, recebendo uma sobremesa em um campo de detenção americano. Isso narra uma das surpresas culturais menos conhecidas da Segunda Guerra Mundial, a percepção dos prisioneiros de guerra japoneses de que seus captores viviam em tal abundância, tão insondável, que até mesmo seus inimigos desfrutavam de provisões melhores do que os próprios cidadãos japoneses. Para compreender a escala dessa colisão cultural, precisamos primeiro viajar de volta a 7 de dezembro de 1941, quando aviões japoneses sobrevoaram Pearl Harbor e impulsionaram os Estados Unidos para uma guerra da qual se esforçavam para escapar. Aquele dia, que Roosevelt chamou de uma data que permanecerá na infâmia, não apenas catapultou os Estados Unidos para duas arenas de luta global, mas também estabeleceu o cenário para uma das trocas de prisioneiros mais inesperadas da história militar. O ano de 1941 marcou um período de uma década de guerras para o Japão, começando com a invasão da Manchúria em 1931, seguida pelo extenso ataque chinês em 1937. Antes do estilhaçamento das aspirações isolacionistas dos Estados Unidos em Pearl Harbor, a sociedade japonesa havia se transformado em uma entidade centrada na guerra, priorizando a produção e o sacrifício acima de tudo. Os cartões de racionamento ditavam a sobrevivência nos centros urbanos japoneses. Um civil japonês típico em 1943 subsistia com cerca de 1.800 calorias diárias, se tivesse sorte. O arroz, fundamental para a cultura japonesa, havia se tornado tão escasso que as famílias o combinavam com serragem e casca de árvore para conservar suprimentos. O açúcar era um resquício de tempos passados. A carne era relegada à imaginação de crianças vorazes. As condições alimentares dos soldados japoneses eram pouco superiores, sujeitos como estavam à rígida disciplina do exército imperial, que se estendia à nutrição ou à sua ausência. A alimentação diária de um soldado de infantaria japonês consistia em arroz, vegetais e, esporadicamente, peixe. A carne era reservada para ocasiões especiais ou refeições de oficiais. Os laticínios eram pouco reconhecidos, já que a estrutura agrícola japonesa nunca havia adotado a pecuária extensiva, necessária para a produção regular de leite, manteiga ou sorvete. Ao mesmo tempo, durante a guerra, os Estados Unidos praticavam uma abnegação que pareceria extravagante aos espectadores japoneses. De fato, os americanos enfrentavam racionamento. Açúcar, café, gasolina e variedades específicas de carne necessitavam de cupons de racionamento. Em resposta, as hortas da vitória floresceram nos quintais de todo o país, enquanto as famílias cultivavam seus vegetais para apoiar os esforços de guerra, conservando as plantações comerciais. No entanto, mesmo o racionamento americano ocorreu em uma escala de abundância inconcebível para os civis japoneses. Quando os americanos lamentavam ter apenas 2 libras de açúcar por mês,
não conseguiam compreender que muitas famílias japonesas não experimentavam açúcar refinado há anos. Quando as donas de casa americanas reclamavam da substituição da manteiga por margarina, as mães japonesas há muito se esqueciam da aparência de ambas as pastas. A diferença não era apenas sobre recursos, simbolizava duas perspectivas contrastantes sobre a guerra. O Japão optou pela mobilização completa, desviando cada grão de arroz e onça de aço para a produção militar. Esperava-se que a frente interna sofresse, fizesse sacrifícios, demonstrando sua lealdade através das dificuldades. Em contraste, os Estados Unidos encontraram uma maneira de transformar a abundância em arma. As fábricas americanas não se restringiram à fabricação de tanques e bombardeiros. Elas também continuaram produzindo bens de consumo, reconhecendo a importância de manter o espírito civil em um esforço de guerra global. Notavelmente, mesmo durante a guerra, a produção americana de sorvete persistiu. Os Estados Unidos até construíram uma flotilha de navios de entrega de sorvete e uma barcaça flutuante de sorvete para atender as tropas no Pacífico. De fato, enquanto os soldados japoneses lutavam com rações de arroz, os Estados Unidos erguiam fábricas flutuantes de sorvete. No início de 1942, os primeiros prisioneiros de guerra japoneses chegaram às instalações de detenção americanas após sua captura durante o tumultuado rescaldo de Pearl Harbor e das primeiras batalhas no Pacífico. Em contraste com o influxo substancial de prisioneiros de guerra alemães e italianos que mais tarde inundaram os campos americanos, os prisioneiros japoneses chegaram aos poucos, aqui e ali. Isso não se deveu à aversão americana à captura de soldados japoneses, mas sim à dura realidade da guerra no Pacífico e ao ethos militar japonês. O Código Bushido, que moldou a mentalidade militar japonesa, considerava a captura a maior desgraça. Morrer em batalha era considerado mais honroso do que se submeter à vergonha da rendição. Muitos soldados japoneses lutaram até a última bala, muitas vezes usando o último tiro para tirar a própria vida, em vez de suportar a humilhação do cativeiro. Aqueles que sobreviviam à captura geralmente o faziam porque estavam gravemente feridos e incapazes de resistir ou porque haviam ficado inconscientes durante a batalha. Apesar dos medos baseados na propaganda japonesa sobre a brutalidade americana, muitos prisioneiros acordaram em hospitais de campanha americanos, antecipando tortura e execução. A narrativa da barbárie americana era o tema dessas histórias. A viagem aos campos de prisioneiros de guerra americanos, no entanto, foi uma experiência esclarecedora para esses prisioneiros. Em contraste com os vagões de gado angustiantes e as marchas da morte que caracterizavam o tratamento de prisioneiros aliados pelas potências do eixo, os prisioneiros de guerra japoneses se viram viajando em trens de passageiros equipados com assentos acolchoados e janelas transparentes. Eles eram alimentados com refeições durante todo o transporte. Equipes médicas atendiam regularmente os prisioneiros feridos durante a viagem. Para homens que haviam sido levados a acreditar que os americanos eram bestas sub-humanas selvagens, esse tratamento humano foi um choque para suas crenças. No entanto, nada poderia tê-los preparado para as condições nos próprios campos. No final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, existiam campos de prisioneiros de guerra, incluindo 175 campos principais, com campos secundários acomodando 500 homens cada, abrigando mais de 425 mil prisioneiros de guerra, principalmente alemães. Os detidos japoneses, constituindo um grupo minoritário, eram frequentemente alojados em áreas específicas de instalações maiores ou campos especializados construídos para prisioneiros no Teatro de Operações do Pacífico. Esses campos estavam estrategicamente posicionados no interior dos Estados Unidos. Kansas, Texas, Colorado, Arkansas, distantes de zonas costeiras de alta segurança, mas ainda assim de centros agrícolas visíveis. Ao entrar no campo, os prisioneiros japoneses se encontravam em um mundo que contradizia todas as suas expectativas sobre o cativeiro. Embora os quartéis mantivessem um ar militar, eram limpos, à prova de intempéries e aquecidos. Cada detido recebia um beliche, colchão, cobertores e um pequeno armário para pertences pessoais.
em nítido contraste com as condições superlotadas e insalubres dos quartéis militares japoneses, as acomodações dos prisioneiros de guerra americanos pareciam quase luxuosas, mas era a comida que desmantelava completamente suas noções preconcebidas. Os campos de prisioneiros de guerra americanos, POW, aderiram às regras da Convenção de Genebra, garantindo que os prisioneiros recebessem rações iguais às das tropas de seus captores. Os prisioneiros de guerra japoneses ficaram inicialmente perplexos porque os soldados americanos normalmente tinham uma alimentação melhor do que a da maioria dos oficiais japoneses. Aquela refeição inaugural no confinamento causou um profundo choque cultural para quase todos os prisioneiros de guerra japoneses. Homens acostumados a tigelas de sopa rala e pequenas porções de arroz se viram diante de porções fartas de carne assada, vegetais frescos e pão branco macio. A surpresa não parou por aí. Laticínios também fizeram sua aparição. Leite, uma novidade para muitos prisioneiros japoneses, tornou-se um alimento básico diário em suas mesas. Muitos japoneses tinham pouca ou nenhuma experiência com leite fresco, já que as práticas agrícolas japonesas se concentravam fortemente em arroz, vegetais e peixe, sem ênfase significativa em laticínios. Os primeiros gostos eram frequentemente recebidos com dúvida, logo substituídos por espanto quando esses homens reconheceram que os americanos tinham leite em abundância, podendo oferecê-lo aos seus inimigos. Alimentos como manteiga, queijo e ovos, raramente encontrados no Japão, exceto nas lembranças dos mais velhos, tornaram-se itens regulares nos cardápios dos campos de prisioneiros americanos. No entanto, nada encapsulava a riqueza americana de forma mais potente do que sorvete. Imagine ter 19 anos, criado em uma cultura onde cada grão de arroz é valorizado, onde a sopa é esticada para durar mais um dia ao ser diluída em água, onde a lembrança mais doce da infância era um pedaço solitário de bala dura dividido entre 3 irmãos. Agora, imagine ser servido sorvete frio, doce e cremoso pelas mesmas pessoas que você foi ensinado a ver como seus adversários. Essa foi a experiência vivida por milhares de prisioneiros de guerra japoneses em campos americanos. Os prisioneiros ficaram surpresos com os inúmeros itens que podiam comprar, que eram escassos ou racionados em casa, como cigarros e, em certos campos, cerveja e sorvete. As lojas da prisão, onde os prisioneiros podiam gastar seus ganhos mínimos do trabalho no campo, tinham produtos não vistos nas cidades japonesas há anos. Pela primeira vez, o sargento Tanaka, o tema do nosso documentário, encontrou sorvete no refeitório do campo. Em vez de consumi-lo imediatamente, ele olhou para a pequena tigela, observando como a baunilha se dissolvia sob o calor do Kansas, tentando compreender o que essa revelação significava sobre seus captores e sua sociedade. No Japão, gelo era um bem de luxo. Geladeiras estavam presentes nas grandes cidades, mas congelar dispositivos mecânicos para algo tão insignificante quanto uma sobremesa durante a guerra parecia implausível. Sorvete, se disponível, era apreciado apenas pelas famílias mais ricas em tempos de paz e festividades. E, em um campo construído para soldados cativos, sargentos americanos forneciam sorvete como opção de rotina no cardápio. Espanto semelhante foi compartilhado por outros prisioneiros. O cabo Kenji Yamamoto, capturado durante a Batalha de Guadalcanal, mais tarde relembrou seu primeiro encontro com sorvete de chocolate no campo Robinson, Arkansas. Em suas memórias do pós-guerra, ele escreveu: "Achei intrigante como esses americanos, aparentemente engajados em uma guerra severa, pudessem desperdiçar leite, açúcar e esforço em tamanha indulgência para seus detentos. Suas alegações de sacrifício de guerra eram falsas ou sua nação era inacreditavelmente rica. A verdade estava mais próxima desta última. Para compreender por que os campos americanos davam sorvete aos prisioneiros inimigos, precisamos explorar a perspectiva americana sobre o tratamento de prisioneiros e a logística peculiar que permitiu essa ação aparentemente pródiga. Em primeiro lugar, havia a preocupação com o direito internacional e as regulamentações militares americanas. Os Ebiewas, ao cumprirem suas obrigações sob a Convenção de Genebra, foram motivados em parte por preocupações humanitárias e considerações práticas. Os líderes militares americanos reconheceram que o tratamento humano de prisioneiros inimigos
poderia acelerar a rendição, reduzindo a duração do conflito e salvando vidas americanas. Embora os mandatos legais desempenhassem um papel, o excesso de provisões que os prisioneiros japoneses recebiam era distintamente americano. Mesmo durante o racionamento em tempo de guerra, a produção de alimentos dos EUA estava em uma escala industrial imprevista pelos planejadores japoneses. Em 1943, os EUA, com uma população de 140 milhões, não apenas se alimentaram, mas também forneceram alimentos à Grã-Bretanha por meio de empréstimo e arrendamento, abasteceram milhões de tropas aliadas globalmente e sustentaram as exportações agrícolas para nações neutras. Essa imensa demanda pouco fez para deter a produção agrícola americana, que continuou gerando excedentes. A abundância da produção de sorvetes serve como um exemplo perfeito dessa abundância. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha investiu os US$ 1 milhão na construção de uma fábrica flutuante de sorvetes, demonstrando paixão por sorvetes. A produção de sorvete não era apenas tolerada pelos militares durante a guerra, era ativamente defendida como vital para o moral. As tropas americanas dependiam do sorvete e ele se tornou parte de suas rações, refeições em bases e até mesmo em navios de guerra. As icônicas barcaças de sorvete que abasteciam a frota do Pacífico eram emblemas do compromisso dos Estados Unidos em manter a qualidade de vida em meio às zonas de batalha. Essa revelação foi surpreendente e amedrontadora para os prisioneiros japoneses. Se os Estados Unidos podiam fornecer sorvete aos seus inimigos, o que isso implicava sobre a capacidade de combate dos Estados Unidos? Como o Japão poderia prevalecer contra uma nação tão rica que considerava luxos como necessidades? A surpresa do sorvete era apenas um aspecto de um choque cultural mais amplo que caracterizava o cotidiano dos prisioneiros de guerra japoneses em campos americanos. Durante a guerra, cada faceta da rotina prisional ressaltava a enorme divisão cultural entre a sociedade japonesa e americana. O café da manhã, típico de um soldado japonês quando oferecido, consistia em arroz, legumes em conserva e chá fraco. Em contraste, os campos de prisioneiros de guerra americanos serviam ovos, bacon, torradas com manteiga, frutas frescas e café no café da manhã. Café de verdade, diferente dos substitutos de chicória que eram consumidos por civis japoneses há anos. Os tamanhos das porções eram surpreendentes. A estratégia militar americana priorizava a nutrição para preservar o bem-estar físico e mental, mesmo entre os cativos. Os prisioneiros japoneses frequentemente tinham dificuldade para consumir suas refeições devido à adaptação de seus estômagos às rações escassas. Era comum que os prisioneiros japoneses experimentassem ganho de peso. Homens que inicialmente chegaram desnutridos devido a meses de suprimentos alimentares insuficientes começaram a ganhar peso poucas semanas após a custódia americana. Registros médicos de campos de concentração indicam que prisioneiros de guerra japoneses ganharam em média de 9 a 13 quilos durante seu primeiro ano de cativeiro. Essa evolução física coincidiu com mudanças psicológicas, que as autoridades do campo observaram atentamente. Os detentos japoneses lutavam para conciliar suas percepções pré-guerra sobre a cultura americana com a realidade que encontravam diariamente. Frequentemente, ouviam que os americanos eram fracos e decadentes, incapazes de suportar as pressões da guerra. No entanto, as evidências sugeriam uma contradição, uma sociedade tão resiliente que demonstrava compaixão por seus adversários. As tarefas de trabalho dentro dos campos ofereciam um vislumbre adicional da prosperidade americana. Geralmente, os prisioneiros japoneses trabalhavam arduamente na agricultura, na colheita de safras, na manutenção do campo ou em tarefas de cozinha. Essas funções forneciam insights diretos sobre as técnicas agrícolas e as redes de distribuição de alimentos americanas. Os trabalhadores da cozinha do campo ficaram chocados com o desperdício excessivo de alimentos que observaram. Porções de comida que poderiam ter sustentado famílias japonesas inteiras por dias foram descartadas devido à pequena deterioração, devido à vasta escala da produção de alimentos americana, onde tal pequena deterioração era tolerável em vez de desastrosa. À medida que 1943 se aproximava de 1944,
Relatos sobre as condições nos campos de prisioneiros de guerra americanos chegaram ao Japão por meio de trocas de prisioneiros e canais diplomáticos. Os relatos pareciam tão inacreditáveis que a inteligência militar japonesa inicialmente os considerou como propaganda aliada. Alimentos como sorvete para prisioneiros ou rações diárias de carne para soldados inimigos eram inconcebíveis. No entanto, à medida que mais relatórios chegavam, verificados por inspeções da Cruz Vermelha e observadores neutros, uma revelação surpreendente começou a surgir entre os estrategistas militares japoneses. Se esses relatos fossem válidos e os Estados Unidos de fato possuíssem uma riqueza tão imensa que superasse o tratamento dado pelo Japão à sua própria população em relação aos seus adversários, então talvez o exército imperial tivesse julgado mal seu inimigo a um ponto incompreensível. O sorvete servido nos campos de prisioneiros de guerra americanos não era apenas uma sobremesa. Ele personificava proezas industriais, excedentes agrícolas e estrutura social, sugerindo uma guerra na qual o Japão talvez não conseguisse prevalecer. No entanto, as ramificações completas dessa riqueza e seu impacto na formação da Guerra do Pacífico não se tornariam evidentes até que os prisioneiros japoneses retornassem para casa com histórias que o público japonês achou difícil de aceitar. Tóquio, março de 1944. Nas profundezas do quartel-general do Estado-Maior Imperial, o coronel Masahiko Takashita estava absorto em relatórios de inteligência que faziam pouco sentido. Com base em vários relatórios, trocas de prisioneiros, despachos diplomáticos e inspeções da Cruz Vermelha, os campos de prisioneiros americanos forneciam aos seus prisioneiros japoneses refeições que excediam as rações dos oficiais de campo japoneses. Um relatório detalhado foi apresentado a um coronel que esfregou os olhos cansados. Se esses relatos estivessem corretos, os prisioneiros inimigos nos campos americanos consumiam mais calorias diárias do que a maioria dos civis japoneses havia consumido em 3 anos de guerra. No entanto, era a última parte que o perturbava profundamente. Os prisioneiros relataram porções regulares de sorvete, chocolate e laticínios frescos. Parecia que os comandantes dos campos americanos consideravam esses itens como necessidades e não luxos. Sorvete para prisioneiros de guerra. O coronel Takashita não saboreava sorvete desde antes do incidente na China, em 1937. Seus próprios filhos nunca haviam desfrutado de tal luxo. No entanto, esses relatos sugerem que soldados japoneses capturados, que desonraram o imperador ao se renderem, estavam se entregando a luxos inatingíveis pelos civis japoneses mais devotados. As implicações eram profundas e se estendiam muito além dos refeitórios dos campos. As informações que chegavam a Tóquio representavam um enigma de inteligência excepcional para os estrategistas militares japoneses. Como avaliar dados que contradizem suas percepções básicas sobre o adversário? Desde o início da década de 1930, a propaganda japonesa retratava os Estados Unidos como uma sociedade materialista e fraca, que vacilaria sob guerras prolongadas. O ataque a Pearl Harbor baseou-se, em parte, na noção de que os americanos, desprovidos da fortaleza espiritual dos guerreiros japoneses, buscariam um acordo de paz após os reveses iniciais. Mas as evidências dos campos de prisioneiros de guerra sugeriam um cenário totalmente oposto. Uma sociedade poderosa, ricamente dotada, capaz de demonstrar compaixão pelos adversários em meio a 2 conflitos mundiais simultâneos. As repercussões da guerra mental foram rápidas e alarmantes. Se notícias dessas circunstâncias chegassem aos soldados japoneses, isso desencadearia a rendição? O cativeiro seria percebido não como a vergonha suprema, mas como uma porta de entrada para condições de vida superiores às experimentadas até mesmo no tranquilo Japão. Os censores militares japoneses se depararam com um desafio intransponível. Eles podiam suprimir relatos sobre as condições dos campos de prisioneiros de guerra, mas não podiam apagar as evidências quando os prisioneiros retornados tinham peso adicional e contavam histórias da opulência americana. Essa situação
ia além dos relatos individuais. Inspeções de campos americanos por observadores imparciais, incluindo diplomatas suíços, que submeteram relatórios abrangentes a organismos internacionais, adicionaram complexidade à questão. Por meios diplomáticos, esses documentos apresentavam uma descrição unificada dos campos de prisioneiros de guerra americanos, superando os padrões da Convenção de Genebra. Um relatório de inspeção suíço do Campo Concórdia, no Kansas, declarou: os prisioneiros recebem 3 refeições balanceadas diariamente, compostas por carne, vegetais, laticínios e sobremesa. Cozinhas modernas e higiênicas estão disponíveis. As atividades de lazer incluem esportes, sessões educacionais e entretenimento. O atendimento médico parece abrangente. O tom impessoal do relatório não conseguiu esconder suas ramificações de longo alcance para os leitores japoneses. Se observadores imparciais verificassem que os Imorusriwa estavam fornecendo melhor tratamento aos prisioneiros inimigos do que o Japão oferecia à sua própria população, o que isso poderia implicar sobre o poder comparativo das duas sociedades? À medida que 1944 avançava, relatórios cada vez mais detalhados vinham de prisioneiros de guerra japoneses sobre suas experiências diárias nos campos americanos. Inicialmente desconsiderados como propaganda inimiga, esses relatos tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar devido ao seu retrato coeso da prosperidade americana. Capturado durante a campanha das Ilhas Marshall, o cabo Ichiro Sato passou 18 meses no acampamento McCoy, em Wisconsin. Suas cartas aos familiares, enviadas secretamente por canais diplomáticos neutros, apresentavam uma perspectiva única sobre a vida nos campos de prisioneiros de guerra americanos. Os americanos nos acordam com o sino do café da manhã às 6h30, escreveu Sato. Fazemos fila para comprar ovos, ovos de verdade, às vezes 3 por homem, acompanhados de tiras de carne de porco frita que eles chamam de bacon. Há pão com manteiga, frutas da estação e leite, sempre leite. Engordei 13 quilos desde que cheguei aqui. No entanto, as observações mais marcantes de Sato giravam em torno da atitude americana em relação ao desperdício de alimentos. Ontem, vi um funcionário da cozinha descartar um pão inteiro porque ele havia endurecido um pouco. Em nossa aldeia, esse tipo de pão teria sido muito valorizado, amolecido com água e distribuído entre várias famílias. Ali, eles o alimentam com pássaros e assam pães frescos diariamente. Outro prisioneiro, o sargento Takeshi Nakamura, capturado em Saipan, compartilhou seu espanto com o sistema de lojas dos campos americanos. Os prisioneiros podiam comprar alimentos extras usando o salário do trabalho no campo, geralmente 25 centavos por dia, para tarefas agrícolas. Com o meu salário semanal, posso comprar chocolate, cigarros e, ocasionalmente, sorvete, contou Nakamura. Esses produtos eram mais caros do que o que muitas famílias japonesas gastam com comida em um mês inteiro. Mas os prisioneiros americanos, seus próprios soldados capturados em campos alemães, recebiam esses luxos regularmente por meio de pacotes. O sistema de lojas destacava outro aspecto da riqueza americana que intrigava os prisioneiros japoneses. Não apenas os campos de prisioneiros de guerra americanos eram bem abastecidos, como as famílias americanas podiam enviar itens de luxo para seus parentes detidos no exterior. Os pacotes de cuidados americanos normalmente incluíam itens como café, chocolate, carne enlatada, cigarros e bens pessoais que eram financeiramente impossíveis para a maioria das famílias japonesas em tempos de paz. Os prisioneiros de guerra japoneses observaram isso e, às vezes, os prisioneiros de guerra americanos compartilhavam esses itens com seus antigos adversários. Um ato casual de generosidade que era difícil para os prisioneiros japoneses compreenderem devido à sua associação com a abundância americana. A exposição prolongada a essa abundância trouxe profundas mudanças psicológicas entre os prisioneiros de guerra japoneses, homens que estavam acostumados a uma cultura onde a abnegação e as dificuldades eram reverenciadas, se encontraram em um ambiente onde o excesso era comum. A mudança afetou seus corpos e mentes. Registros médicos dos campos de prisioneiros mostram não apenas ganho de peso entre os prisioneiros de guerra japoneses,
mas também melhorias nos indicadores gerais de saúde. Problemas dentários, comuns entre os soldados japoneses devido à má nutrição, começaram a melhorar. Poucos meses após o cativeiro americano, as doenças causadas por deficiência de vitaminas que afetavam as unidades militares japonesas deixaram de existir. Mais notavelmente, os prisioneiros japoneses começaram a questionar as crenças fundamentais sobre sua sociedade e sua guerra. Eles foram levados a acreditar que as dificuldades materiais do Japão eram um sacrifício necessário devido às restrições da guerra global. Racionamento, substitutos e escassez foram retratados como condições compartilhadas por todas as nações durante conflitos mundiais. No entanto, os campos de prisioneiros de guerra americanos expuseram essa narrativa como infundada. Se os americanos podiam oferecer sorvete aos seus adversários enquanto, simultaneamente, se engajavam em guerras em vários continentes, isso levantou dúvidas sobre se os civis japoneses estavam sujeitos a dificuldades desnecessárias. Talvez seus líderes priorizassem a produção militar em detrimento do bem-estar civil, de maneiras que não eram essenciais para a vitória. A conscientização trouxe uma reestruturação cognitiva, uma fase desafiadora de reforma da percepção da realidade diante de crenças centrais, conflitantes, devido às evidências apresentadas. Nem todos os presos lidaram com essa transição igualmente bem. Aqueles com laços familiares sólidos frequentemente priorizavam a sobrevivência e a eventual libertação, vendo a melhora de suas circunstâncias como uma boa sorte temporária. No entanto, os soldados mais jovens, que haviam vivenciado predominantemente as condições de guerra no Japão, frequentemente passavam por mudanças mais profundas. Os programas educacionais dos campos de prisioneiros, sancionados pela Convenção de Genebra, ofereciam oportunidades extras de interação cultural. Os detentos japoneses aprendiam inglês, estudavam história e política americanas e participavam de atividades recreativas que antes não lhes eram familiares. O beisebol emergiu como um importante conector cultural. Muitos presos japoneses conheciam o jogo, mas nunca o haviam jogado. Guardas de campos nos Estados Unidos estabeleceram ligas que combinavam prisioneiros e funcionários, fomentando conexões não oficiais que ultrapassavam a dicotomia usual entre captor e cativo. Esses encontros retratavam os americanos como mais humanos do que anos de propaganda desumanizadora sugeriam. É difícil perceber alguém como sub-humano quando lhe ensinam a fazer uma curva ou oferecem sua porção de sorvete. Talvez nada simbolizasse a prosperidade americana em tempos de guerra tão improvável para os prisioneiros japoneses quanto histórias de navios de sorvete navegando pelo Oceano Pacífico, atendendo às tropas americanas. Notavelmente, essas anedotas não eram mitos, elas personificavam uma abordagem americana proposital para preservar o moral por meio de luxos comuns. O projeto de sorvete da Marinha dos PACU teve origem em 1942, quando estrategistas identificaram que os métodos convencionais para elevar o moral, férias, entretenimento, culinária familiar, eram impraticáveis durante batalhas prolongadas no Pacífico. Ao contrário das batalhas na Europa, onde as tropas americanas podiam ocasionalmente visitar cidades como Londres ou Paris, a guerra no Pacífico significava longos períodos no mar ou em ilhas isoladas com poucas instalações recreativas. O sorvete surgiu como uma solução. A Marinha construiu navios frigoríficos especializados, que produziam milhares de galões de sorvete diariamente. Conhecidos como barcaças de sorvete, esses navios acompanhavam a frota do Pacífico, distribuindo guloseimas congeladas para unidades de combate, onde quer que estivessem estacionadas. A escala desse esforço era imensa. Em seu auge, o programa de sorvetes da Marinha produzia mais de 5.000 galões por dia para distribuição a navios e bases insulares. Os sabores variavam de opções tradicionais, como baunilha e chocolate, a combinações únicas de morango e frutas tropicais feitas com ingredientes locais. Os prisioneiros japoneses souberam da existência dessas barcaças de sorvete por meio de pessoal americano
e por meio de relatórios de inteligência que chegavam das administrações dos campos. O impacto psicológico foi prejudicial ao moral japonês. Os Estados Unidos demonstraram não apenas domínio militar, mas também um excedente sem precedentes, alocando navios inteiros para fornecer sobremesas para suas tropas. Enquanto os soldados japoneses lutavam contra a escassez de arroz e pão coberto de serragem, as forças americanas reclamavam da escassez de suas cotas de sorvete. A disparidade tornou-se mais gritante quando os cativos ouviram falar das rações de combate americanas. As rações K, a refeição padrão americana em batalha, continham chocolate, café, cigarros e carne enlatada, luxos raramente encontrados por oficiais japoneses. As rações marítimas abrangiam produtos como pêssegos em lata, ensopado de carne e biscoitos, itens de banquete de qualidade para os soldados japoneses. As tropas americanas reclamavam constantemente dessas rações, considerando-as substitutos inadequados para refeições reais. No final de 1944, os prisioneiros japoneses revelaram que percebiam os suprimentos americanos, antes considerados insuficientes, como superiores às suas próprias rações regulares. A exposição prolongada à abundância americana estava evidentemente afetando o desempenho das tropas japonesas. Documentos de inteligência notaram uma tendência crescente de rendições entre os soldados japoneses, particularmente quando uma resistência adicional parecia inútil. O espírito outrora predominante de morte antes da desonra, que caracterizou as primeiras batalhas no Pacífico, começou a desaparecer. Soldados que antes teriam lutado até a última bala começaram a ver a rendição como uma alternativa viável à morte sem sentido. Embora essa mudança não tenha sido universal ou imediata, foi significativa o suficiente para preocupar a liderança militar japonesa. Relatórios de vários centros de comando do Pacífico documentaram casos em que soldados japoneses se renderam voluntariamente em vez de se envolverem em ataques banzai finais. Fatores complexos contribuíram, mas relatos sobre as condições dos campos de prisioneiros de guerra influenciaram significativamente a situação. Sussurrava-se dentro das unidades japonesas que a captura por americanos talvez não levasse ao tormento e à morte, mas sim a melhores condições de vida em comparação com o que muitos soldados haviam experimentado ao longo de suas vidas. Essa revelação foi desastrosa para os líderes militares japoneses, pois ameaçava o cerne de seu espírito de luta. Se os soldados começassem a ver a detenção inimiga como mais desejável do que a continuação do serviço, toda a estrutura da disciplina militar japonesa ruiria. Como resultado, medidas extremas foram implementadas. A polícia militar intensificou o monitoramento das tropas em busca de sinais de pensamentos derrotistas. Soldados flagrados discutindo as condições dos campos de prisioneiros de guerra enfrentavam penalidades severas. A censura à comunicação entre os prisioneiros tornou-se ainda mais rigorosa, mas as informações frequentemente encontram uma maneira de se espalhar, apesar da repressão oficial. Os soldados sussurravam suas preocupações uns aos outros. Cartas conseguiam contornar os censores. Sussurros de sorvete e prosperidade se espalharam como histórias clandestinas, resistentes à supressão total pela rigidez militar. Simultaneamente, no fronte doméstico japonês, as famílias gradualmente descobriram fatos inquietantes sobre o curso real da guerra. A disparidade entre a propaganda oficial, retratando a fragilidade americana, e os relatórios detalhando as circunstâncias dos campos de prisioneiros de guerra cultivavam um desconforto mental cada vez mais difícil de ignorar. Mães, há muito privadas de leite fresco, descobriram que seus filhos presos o consumiam diariamente. Pais que trabalhavam em turnos de 12 horas em instalações de guerra descobriram que prisioneiros americanos estavam se divertindo com jogos de beisebol e cursos educacionais. Crianças que haviam perdido o gosto do açúcar em suas memórias descobriram que o inimigo de seu governo estava oferecendo sobremesa aos prisioneiros de guerra japoneses. Esse conhecimento se infiltrou insidiosamente, mas significativamente na psique japonesa. Se os Estados Unidos podiam demonstrar tamanha generosidade para com seus adversários, o que isso implicava sobre as perspectivas de vitória do Japão?
Com a sociedade americana aparentemente bem abastecida, mesmo em meio a um conflito global, como o Japão poderia resistir a tal oponente? Essas questões, embora não expressas abertamente, moldaram discussões privadas e escolhas individuais. Operários fabris começaram a duvidar se seus sacrifícios eram essenciais, se os trabalhadores americanos pareciam estar desfrutando de altos padrões de vida. Agricultores se perguntavam por que sua própria produção de alimentos era insuficiente quando parecia que os campos americanos tinham provisões inesgotáveis. A erosão gradual do moral da retaguarda não foi repentina ou imediata, mas foi persistente e irrevogável. Cada novo relato sobre as condições dos campos de prisioneiros de guerra enfraquecia ainda mais a base da determinação japonesa para a guerra. Com a chegada de 1945 e o agravamento da situação militar do Japão, o poder da abundância americana tornou-se palpavelmente evidente. O sorvete oferecido aos prisioneiros japoneses não era apenas uma sobremesa, simbolizava uma capacidade industrial incomparável, um excedente agrícola e uma estrutura social que o Japão não conseguiu reproduzir, nem mesmo durante uma mobilização de guerra em larga escala. Fábricas flutuantes de sorvete, campos de prisioneiros de guerra bem abastecidos e o descarte casual de alimentos que teriam sido inestimáveis no Japão, tudo isso ressaltava uma dura realidade que a liderança japonesa hesitara em reconhecer. Eles estavam lutando contra um adversário cujos recursos eclipsavam os seus por uma margem quase insondável. Em última análise, o espanto sentido pelos prisioneiros japoneses saboreando sorvete em campos americanos transcendeu a perplexidade cultural. Nesse momento crucial, os soldados japoneses compreenderam a imensa magnitude da guerra que travavam e por que suas perspectivas de triunfo haviam sido insignificantes desde o início do conflito. A riqueza percebida como impossível pelos prisioneiros japoneses era apenas um aspecto típico da vida americana, mesmo durante a guerra mais devastadora da história da humanidade. Essa revelação, e não qualquer batalha ou ofensiva aérea específica, desencadeou a evolução psicológica que culminou na capitulação do Japão. Refletindo sobre esse episódio significativo nos anais da Segunda Guerra Mundial, a história de prisioneiros japoneses maravilhados com sorvete americano permanece como um testemunho convincente do profundo impacto da prosperidade material, capaz de gerar uma força mais poderosa do que qualquer dispositivo explosivo. O sorvete distribuído nos campos de prisioneiros de guerra americanos não foi projetado para a guerra psicológica, mas inadvertidamente se transformou exatamente nisso. A demonstração de poder americano não se originou de exibições militares, mas de uma generosidade despretensiosa, destacando a imensa disparidade entre a proeza industrial japonesa e americana. Para os prisioneiros japoneses, que encontraram diretamente essa riqueza, o sorvete simbolizava uma sociedade tão rica, tão eficiente e tão segura de sua vitória final, que podia estender benevolência aos adversários. Essa gentileza, talvez mais do que qualquer ato de hostilidade, levou muitos soldados japoneses a acreditarem que sua luta era inútil. No final, às vezes, as armas mais potentes não são aquelas destinadas à destruição, mas aquelas que revelam a verdade, e a verdade revelada pelo sorvete nos campos de prisioneiros de guerra americanos era que o Japão havia enfrentado um inimigo cuja força não residia em sua prontidão para o sacrifício, mas em sua capacidade de oferecer abundância mesmo em meio a um conflito global. Nos refeitórios do Kansas, jovens soldados japoneses se maravilhavam com tigelas transbordando de sorvete de baunilha, uma premonição de um tempo vindouro em que o poder americano redefiniria o Pacífico, encerraria a guerra e construiria uma ordem mundial baseada na prosperidade em vez da miséria. Aquele sorvete, refrescantemente gelado e deliciosamente doce, simbolizava nada além do sabor da própria vitória.